Eu recebi a incumbência de falar sobre o tema restauração. E a minha palavra hoje, você a princípio pode estranhar o tema, mas o tema desta tarde é 3 mulheres que disseram não. Nem sempre o não é ruim. 3 mulheres disseram não, e por causa desse não, suas vidas foram transformadas. Não só a sua vida, mas todo o ambiente ao redor delas. Não sei quantas de vocês conhecem a história de Moisés, aquele que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Todas conhecem? A gente sabe que o povo hebreu, né, a família de Jacó, foi para o Egito, quando José foi para o Egito e se tornou o segundo, né, diante do rei. E depois toda a família de Jacó foi para o Egito e lá eles ficaram 400 anos e o povo cresceu em número. E os egípcios ficaram com medo daquele povo que crescia demais. E o faraó disse assim, olha, eles estão crescendo tanto que um dia eles podem se rebelar e tomar conta de todo o reino. Então, o faraó decidiu exterminar o povo hebreu. E ele deu ordem às parteiras, que iam fazer os partos das hebreias, para que elas, então, se nascessem homem, pudessem matar os meninos. Se nascessem meninas, podia deixar, porque as mulheres iam casar com quem? Com os egípcios. Então, elas iam se miscigenar. E a gente começa a nossa história aí. Nesse momento que o faraó, né, inspirado por Satanás, decide exterminar o futuro do povo hebreu, que a gente sabe que é o povo escolhido de Deus. Naquele momento, mulheres se levantam no contexto e disseram não. E porque disseram não, algo extraordinário aconteceu. Então, vamos agora acompanhar o momento que nasce um menino que se tornou um grande homem, um libertador do povo hebreu, que era Moisés, né? Quando nasceu Moisés, 3 mulheres estiveram envolvidas na história do nascimento de Moisés. A primeira delas, as primeiras, né, são as parteiras hebreias. Gente, desculpe aqui. Eu disse as 3 mulheres que disseram não. Na verdade, não são 3, são 4. Porque quando eu preparei a palavra, eu esqueci que as parteiras eram 2 e não uma. Então, contei errado. Então, foram 4 mulheres. Primeiras mulheres envolvidas são as parteiras dos meninos hebreus. Eu queria ler o texto lá em Êxodo, capítulo 1, de 15 a 21. As parteiras dizem não à ordem de Faraó. Elas desobedeceram ao faraó. E diz assim, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servires de parteira às hebreias, examinai. Se for menino, matai-o. Se for menina, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. As primeiras mulheres que disseram não foram as parteiras. Elas disseram não à injustiça. Porque a ordem do faraó não era justo. Matar os meninos, matar toda uma geração, exterminar o povo hebreu. Então, muitas vezes, a gente é acometido por injustiças, tanto contra nós, quanto pessoas que estão ao nosso redor.
E nesse sentido, a gente tem que dizer não. Se nós queremos viver a restauração de Deus em nossas vidas e sermos instrumentos de restauração, nós temos que dizer não à injustiça. Amém? Nós servimos um Deus de justiça e não faz parte de nós. Nós alimentarmos ou aprovarmos ou fazermos parte de algo que gere injustiça. Eu quero citar alguns exemplos. Eu conheço, né, que faz parte do nosso conhecimento, dos nossos relacionamentos, uma família cuja mãe, há muitos anos atrás, na geração dos anos 60, teve coragem de deixar o seu marido, deixar a sua casa e se separar do seu marido, porque ela descobriu que o seu marido era um homem que estava assediando a sua filha. Ele era um homem que ia, o quê? Destruir a vida da sua filha. E eles tinham duas filhas, mas começou com a filha mais velha. E naquele momento, quando ela esteve diante daquela injustiça, nos anos 60, que ninguém se ouvia falar em separação, criada na Igreja Batista Tradicional, ela teve coragem de dizer não. E sair daquela situação de opressão. Muitas vezes a gente tem que dizer não. Há situações que parecem normais, porque as hebreias, você imagina, o faraó falou, quem desobedece à ordem do faraó? Mas elas disseram não, porque não fazia parte da vontade de Deus exterminar os meninos hebreus. Quando eu dou esse exemplo, eu não quero dizer para você que você deve desistir de situações que você é colocada, situações difíceis. Mas há momentos que você não pode coadunar e nem viver debaixo de opressão de injustiça. O não faz parte da nossa vida. Amém? E eu quero citar alguns exemplos assim. Quantos assistiram já aquele filme da Julia Roberts? Que ela até ganhou o Oscar por causa daquele filme que conta a história da Erin Brockovich. É uma história um pouco antiga e por conta disso ela ganhou o Oscar. Se você não assistiu, vale a pena você chegar em casa, procurar e assistir, que é uma história muito inspiradora. É uma história de uma grande empresa americana que eles contaminavam todo o espaço onde eles estavam implantados, aquela fábrica de amianto. E muitas pessoas começaram a ficar doentes, famílias inteiras com câncer, com doenças, crianças. E eles faziam palestras e diziam para todo mundo que aquilo não era por causa da fábrica, que aquilo não afetava, até que um grupo de advogados procurado e o advogado-chefe de lá não tem coragem, inclusive, de se levantar contra aquela empresa que era muito poderosa. Mas uma estagiária, a Erin Brockovich, que não tinha formação nenhuma, que não era advogada, como a estagiária lá, como auxiliar, ela pega essa causa e ela vai a fundo e descobre, e entra numa ação, e aquilo se torna um caso que é uma referência em todos os Estados Unidos, porque ela foi uma das pioneiras a ganhar essa luta ambiental, sendo uma pessoa sem formação, não era advogada, então houve assim, ela é uma referência nas principais causas que vieram depois daquilo que ela conquistou. Então, a gente tem que passar a ter esse olhar. Olhar a injustiça e dizer não à injustiça. A injustiça que acontece com você, a injustiça que acontece no seu ambiente familiar, a injustiça que acontece no seu ambiente, onde você mora, no território que Deus te dá por herança, que Deus te dá por influência, a gente tem que se levantar e dizer não. Amém? Nós estamos falando sobre restauração. E Deus atua com restauração através de mim e de você.
Deus, que é poderoso, que criou todas as coisas, Ele pode fazer tudo o que Ele deseja, mas Ele não invade nem nossas vidas e nem o território que Ele nos dá como autoridade. Ele quer parceria conosco. É por isso que no processo de restauração, Ele deseja a mim e a você. Amém? A palavra de Deus lá no Salmo 89, 14 diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Deus, Ele é um Deus justo. E à medida que o conhecemos, nós lutamos pela justiça. Em Gálatas 6, de 7 a 9 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Você está fazendo o bem? Cansa às vezes, porque às vezes demora para ter a colheita. Mas a palavra diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos se não desfalecemos. Quando nós caminhamos, na nossa história, a gente vê situações de injustiça e a gente age com o bem, tentando interferir nas situações, tentando transformá-las, acionando a Deus, buscando a Deus, para que nós possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. E isso às vezes leva um tempo. Nós não podemos desfalecer na nossa caminhada, mas ficarmos firmes, porque aquele que é um Deus de justiça, Ele há de fazer justiça. Amém? E Ele há de fazer justiça através de mim e de você. Aquelas parteiras disseram não à injustiça. A terceira mulher foi Joquebede, a mãe de Moisés. Em Êxodo 2, de 1 a 4, relata o nascimento de Moisés e diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu à luz e deu um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Vocês conhecem essa história? Joquebede teve um menino. E os meninos eram para ser mortos. E ela diz assim: nada disso. Eu digo não. Meu filho não vai ser morto. Ela olhou o menino e viu que o menino era bonito. Ela falou assim: eu não aceito esse roubo. Eu digo não a ele. E ela, o que ela fez? Ela escondeu o menino por 3 meses. E depois de 3 meses, não conseguiu esconder mais. Porque uma criança com 3 meses começa a fazer barulho, começa a querer, né, se manifestar. Eu estou com um netinho de 3 meses agora, o meu terceiro neto. E ele já começa a fazer os barulhinhos. A gente conversa com ele, ele faz os barulhinhos. Ela conseguiu esconder 3 meses. E depois de 3 meses... ela não pôde mais. O que ela fez? Ela pegou um cesto, pôs betume, ou seja, vedou, pôs ali Moisés e deixou à beira do rio. E a sua irmã acompanhou para ver o que acontecia com o menino. Joquebede disse não. Quando provavelmente todas as mulheres ao seu redor estavam perdendo seus meninos, porque quando as parteiras, elas não mataram, o que foi que percebeu que os meninos não estavam sendo mortos. O que foi que aconteceu? A Bíblia não descreve, mas a tradição histórica descreve. Eles pegavam as crianças e jogavam no Nilo. Eles afogavam os bebês. E Joquebede disse não. Meu filho não vai viver essa realidade. Eu não vou aceitar o roubo de Satanás. Ela disse não. E Deus deu a ela uma estratégia para que ela não perdesse o seu filho. A palavra de Deus diz que Deus odeia o roubo. Em Isaías 61:8 diz assim: porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo.
Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com ele lhes farei uma aliança eterna. Deus odeia a injustiça. As parteiras se voltaram contra a injustiça. Elas disseram não. Joquebede não aceitou o roubo de Satanás. Ela disse não. E Deus odeia o roubo. Quem que rouba nas nossas vidas? Deus é um Deus de provisão. Ele dá tudo o que nós necessitamos. Mas a palavra de Deus diz que há um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E quem é este ladrão que vem para fazer essa obra de roubo? Satanás, que é o nosso inimigo, porque Deus é um Deus de vida. Ele traz provisão, mas o que lhe opõe, né, o seu arqui-inimigo, que portanto nos opõe também, Satanás, ele que vem para matar, roubar e destruir. E toda essa estratégia do inferno que levantou o faraó para ir contra o povo hebreu, para exterminar os meninos e a próxima geração, ele queria roubar aquela história. E Joquebede disse não ao roubo. Muitas vezes nós somos assolados pelo roubo nas nossas vidas. Hoje nós cantamos aqui, né? A alegria vem pela manhã. Você pode chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque Satanás, ele quer roubar as pequenas e grandes coisas. Quer roubar pessoas da sua vida, quer roubar a sua história, quer roubar os propósitos de Deus para a sua vida, quer roubar as coisas que Deus lhe dá na mão. Satanás quer roubar a sua alegria. Mas Deus é aquele que odeia o roubo. Deus é aquele que nos criou. E à medida que o homem se afastou de Deus, ele programou uma história de restauração através de Jesus Cristo, para que nós, através de Jesus Cristo, voltássemos a Ele. Porque tudo que nos foi roubado, à medida que nos afastamos daquele que é o provedor das nossas vidas, tudo que nos é roubado, Deus quer restituir nas nossas vidas. Amém? Então diga não ao roubo. O que é que você tem sido roubada na sua vida? Você é capaz de pensar? Você tem sido roubado em alguma relação, algum relacionamento? Às vezes, no seu relacionamento conjugal, Satanás está entrando, trazendo discórdia, trazendo distância, trazendo desamor. Tudo isso é roubo. Deus é aquele que odeia o roubo e Ele trabalha para te abençoar. Portanto, diga não ao roubo. Você tem que se posicionar, você tem que dizer não. Eu não aceito isso. Porque se nós aceitarmos aquilo que Satanás faz, Deus, ele não vai interferir na nossa vida, se ele não for acionado. Então é importante que nós tenhamos posição. Se você quer restauração na sua vida, se algo ao longo da sua história foi perdido, talvez um relacionamento, talvez algo que Deus te deu, materialmente falando, né, um propósito, um projeto, você tem que dizer não, eu não aceito esse roubo, e se apresentar diante de Deus, e Deus que tem o melhor para a sua vida, Ele vai te restituir. Amém? O que é que você tem sido roubada? Tem sido roubada em algo? Hoje é o momento que Deus quer reverter a sua história. Trazendo a provisão, trazendo a restauração, trazendo de volta aquilo que se perdeu ao longo do caminho. Amém? Diga não à injustiça. Não ao roubo. Não aceite. Porque Deus tem bênçãos para a sua vida. E por último, tem a filha de Faraó. Olha, depois que as parteiras disseram não obedeceram a ordem de Faraó. Depois que Joquebede disse não, eu não vou perder meu filho, colocou ele num cesto e deixou à beira do rio. A gente sabe que a irmã de Moisés, Miriam, foi, né, escondidinha para ver o que acontecia com o menino. E aí o que aconteceu? A filha de Faraó encontra Moisés e o adota como filho.
O texto diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Gente, a filha do Faraó, sabendo que o Faraó estava matando os meninos hebreus, ela achou o menino e viu que ele era hebreu. Olha só. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Em outras palavras, ela disse assim: o meu pai está querendo matar os meninos hebreus, mas este eu não vou deixar. Este será meu. E olha que coisa, continuando o texto diz assim: então disse sua irmã, filha de Faraó. Miriam, que estava indo atrás de Moisés para ver o que ia acontecer com ele, apareceu nesse momento e disse para a princesa, para a filha do Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. A filha do Faraó adotou um menino hebreu, a revelia da ordem do seu pai, o Faraó. Ela o adotou, e quando ela o adotou, a Miriam logo apareceu e falou assim: você quer alguém para ajudar a criar essa criança? Ela falou: quero. E aí, Moisés é levado para sua mãe, para Joquebede, até que ele desmamou, provavelmente até uns 3 anos. Ele foi criado por Joquebede, e assim que ele desmamou, ele voltou para a corte, né, do Faraó, e foi criado ali como filho da filha de Faraó, ou seja, um príncipe. Vocês sabiam que depois que aquele Faraó morreu, provavelmente o seu sucessor foi criado com ele? Era um primo, né? Então a gente percebe que a filha de Faraó disse não à indiferença. E a gente tem que dizer não à indiferença. Vocês imaginam que ela viu aquele menino chorando, pegou, descobriu que era hebreu, ela podia ter deixado passar. E deixar aquele menino tomar o seu destino. Porque, afinal de contas, ela ia pagar um preço por adotá-lo, é ou não é? Você imagina que aquele Faraó, na minha opinião, ele deve ter ficado muito descontente dela ter levado aquele menino ali, um hebreu, para ser criado, né, diante do Faraó. Mas ela não foi indiferente, ela pegou o menino, criou o menino e adotou como filho para si. Ela não deixou passar. Ela não foi indiferente e nós não podemos ser indiferentes às situações em que somos inseridas. Se você perceber que algo é necessário, a sua interferência, a sua ação, não fique com os braços cruzados. Descruze o braço e haja. Porque Deus vai usar você para fazer diferença nas situações e na vida de pessoas. O Martin Luther King, que é aquele pastor, né, que lutou muito contra a discriminação racial nos Estados Unidos, vocês já ouviram falar sobre ele? Ele revolucionou, né, a sua geração. Ele disse assim: o que me assusta não são as ações e os gritos das más pessoas, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. O mal faz parte da nossa vida. Nós vivemos um antagonismo, né? Há pessoas que servem a Deus, portanto praticam bem, e há pessoas que praticam mal. Isso é parte da nossa história. Mas o que espanta é que as pessoas de bem, muitas vezes, quando devem se pronunciar e agir, se ausentam.
Então, temos que dizer não à indiferença. As parteiras disseram não a quê? As parteiras disseram não a quê? A injustiça. Elas disseram, eu não vou matar, nós não vamos matar os meninos hebreus. Joquebede disse não a quê? Ao roubo. Ela disse, ninguém vai roubar o meu filho. E a filha do faraó disse não à indiferença. Ela disse, eu não vou deixar esse menino morrer. E adotou o menino. E nós não podemos estar indiferentes. Teve uma parábola que Jesus contou, que nos ensina e que nos desafia a tomarmos partido, a agirmos segundo a vontade de Deus, que é a parábola do bom samaritano. A gente conhece a situação, não é? Um homem saiu de Jericó e ia para Jerusalém. E no caminho, ele foi assaltado. E os ladrões bateram nele e ele ficou dado como morto no caminho. E aí passou o quê? Um levita e olhou, passou de largo e não fez nada. Passou um sacerdote, olhou de lado e não fez nada. E o samaritano agiu. Quero ler o texto com vocês. Diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Diz, passou de largo. Sabe o que é passar de largo? Ele viu o homem lá morto, quase semi-morto. E o que ele fez? Passou de largo. Depois, semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Diz, passou de largo. Não é? Certo samaritano que seguiu o caminho, passou-lhe perto. Diga, passou-lhe perto. E vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O que aconteceu do sacerdote? O que ele fez? Passou? Diga, passou de largo. O que aconteceu com o levita? O que ele fez? E o samaritano? Passou de perto. Foi o que a filha do faraó fez. Ela disse não à indiferença. Nós não podemos passar a vida, não é? Viver a vida passando de largo, não se importando com as coisas. Nós fomos chamados por Deus para sermos instrumentos de restauração. Se alguma de nós aqui precisa do agir de Deus, da bênção de Deus, de uma ajuda, de uma oração, de uma libertação, Deus vai usar quem? A outra que está do lado. E a outra que está do lado não pode passar de largo, mas ela tem que estar perto. Amém? Nós temos que dizer não à indiferença. Nós fazemos parte da história que Deus quer escrever na vida de pessoas, na vida deste lugar, na vida dessa igreja, na vida desse território. Amém? Então diga não à injustiça. Diga assim, não à injustiça. Não ao roubo. Não à indiferença. Não a todo agir de Satanás nas nossas vidas. Porque Deus quer nos dar o quê? Deus quer nos dar justiça. E se você está sendo injustiçado, invoque a Deus, porque Deus tem justiça, é base do seu trono.
Se você tem alguma causa onde você está sendo injustiçado, ou pelo seu companheiro, ou pelos seus filhos, ou por pessoas, ou no ambiente de trabalho, entregue a causa a Deus, porque o justo juiz traz para si sentença. Se você tem uma causa, não pegue nas suas mãos, entregue para Deus, porque Deus julga retamente. Amém? Diga não ao roubo. Satanás é aquele que vai entrar na nossa história e o que ele puder roubar, ele vai fazer. Porque essa é a função dele. Mas Deus é um Deus de restituição. Se nós somos roubados ao longo da nossa história, Deus é aquele que intervém e restitui em dobro. Amém? E também, Deus quer que nós nos importemos com as pessoas e com situações. Nós somos mulheres com grande poder nas mãos do Senhor. Você vê que nessa história, olha, você já pensou se Joquebede tivesse dito sim para o roubo do diabo? Não nasceria o grande homem que a palavra de Deus diz que não houve profeta igual. Em palavras e ações, o grande profeta que no final dos tempos, ele que vai voltar e vai ser uma das testemunhas, isso eu creio. Moisés, se ela tivesse dito sim e não tivesse dito não ao roubo, não existiria Moisés. O grande libertador do povo de Israel, porque a gente sabe na história que ele foi para o deserto, ficou 40 anos como pastor de ovelhas, depois Deus fala com ele, ele volta e através dele, depois ele liberando no Senhor as 10 pragas no Egito, o povo de Israel sai da liderança de Moisés livre do Egito. Amém? Você já pensou se a filha de Faraó fosse indiferente? Moisés não teria sido criado na corte, no império, ele não saberia das questões do faraó. Então Deus, quando ele tem um propósito, ele traça um caminho e ele usa a mim e a você. Amém? Porque Deus, ele tem uma história para cada uma de nós. Tanto para intervir em nós, mas através de nós. Com grande poder. Porque aquilo que Deus quer fazer, ele faz através de nós.